Shalom, boa noite, sejam muitos bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda, mais uma live, Instagram trabalhando e chamando aqueles que vão participar. Mais uma noite, mais um tempo, vamos continuar compartilhando. E você que está entrando agora, já compartilha. Já envia aí para 3 pessoas que precisam ouvir, que precisam aprender, que precisam receber. Encaminhe para as pessoas. Faça com que aquilo que está sendo compartilhado aqui possa chegar mais longe. Seja alguém que transborda, mas eu não estou falando nada, mas você pode levar isso para mais pessoas. Então vamos lá. Essa é uma semana onde nós temos falado sobre um tema da frutificação. Tenho compartilhado com você sobre o tema da frutificação. Todos nós somos chamados a ser frutíferos. Existe no nosso DNA, no nosso mandato de domínio, né? Quando vamos ali em Gênesis 1:26, nós vamos encontrar que o quê? Nós vamos encontrar Deus, né, determinando sobre a vida do homem que o homem realmente ele seja frutífero. Então, uma das coisas que pesa sobre todo homem, né, na face da terra é que ele realmente tem a capacidade de frutificar. Então temos falado sobre esse tema ao longo dessa semana. Já tem 2 vídeos aí, você pode ir lá e assistir os 2 primeiros. E hoje nós vamos para esse terceiro vídeo, compartilhando um pouco a respeito desse tema, a vida secreta dos frutíferos. Toda pessoa frutífera, ela tem uma vida secreta, ela tem uma vida que vai além daquilo que as pessoas conseguem ver, né? Fica muito na suposição, na sugestão, naquilo que a mente de uma pessoa consegue imaginar. Mas há uma vida secreta. Toda pessoa frutífera tem uma vida secreta. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. E para entender a vida secreta de uma pessoa frutífera, você que está chegando aí agora, né, vai no aviãozinho, manda no aviãozinho para 3 pessoas, convide pelo menos 3 pessoas para estar aqui conosco nessa noite, nesse momento, que eu acredito que será muito importante. Então vamos lá. Toda frutificação ela parte de uma semente. Toda frutificação parte de uma semente. Para que haja uma frutificação, alguém tem que semear. E muitas das sementes que nós semeamos nos dias atuais, né, a semente que eu e você semeamos todos os dias são palavras. Nós semeamos palavras. Veja bem, a palavra que é semeada, ela vai gerar frutos. Toda palavra que é semeada, ela vai gerar um fruto, seja para o bem, seja para o mal. Os céus se abrem através de palavras. O inferno também é colocado em movimento através de palavras. Então, precisamos saber selecionar muito bem as palavras que nós falamos. E quando nós olhamos para o contexto, da década que nós estamos vivendo uma década profética onde a palavra tem sido endossada dentro do calendário divino com muito mais poder e autoridade. Shalom, Aparecida, seja bem-vinda. Sandro também está aí assistindo. Sandro, Deus te abençoe. Então vamos lá. Então veja bem, a palavra que você ouve é uma semente. Toda vez que você para ouvir algo, que nem você que vai me ouvir aqui, você que está me acompanhando ao vivo ou está assistindo essa gravação, você está ouvindo palavras. Palavras são sementes. Então, seja seleto com as palavras que você ouve, porque palavras são sementes. Então, qual tipo de palavra você está ouvindo, qual tipo de semente você está recebendo. Então, fique muito atento, seja muito seletivo com sementes que você está ouvindo, com palavras que você está ouvindo, porque palavras são sementes. E quando Deus ele quer semear algo na minha vida e na sua vida, ele sempre começa essa semeadura através de palavras. A palavra de Deus é uma semente. E ela é semeada, ela é liberada sobre a nossa vida e a maneira como você recebe a palavra de Deus determina o nível da frutificação que essa palavra, que essa semente vai liberar. A palavra é uma semente. Quem é a terra? Eu sou a terra. Quando você abre lá em Gênesis, você vai ver o homem, o corpo do homem, ele foi formado pelo pó da terra. O corpo, a carcaça é feita do pó da terra. Então, a palavra é a semente. Nós,
Eu, você somos a terra, o nosso coração é a terra, onde a palavra vai ser semeada. A palavra é semeada no nosso coração, recebemos a palavra no nosso coração. O Espírito Santo ele vem como água, trazendo a ativação, fazendo com que essa semente que foi plantada, semeada no nosso coração, na terra do nosso coração, ela possa germinar. Mas existe algo que eu quero compartilhar com você, você vai entender isso. Existem muitas pessoas que ouvem a palavra, as pessoas ouvem a palavra, mas a palavra não frutifica em todas as pessoas que ouvem. Por mais que possa ser a mesma palavra sendo liberada, a mesma semente sendo liberada, há um tipo de solo muito específico que é necessário se desenvolver, se tornar para que a palavra que é liberada possa frutificar. Se eu não me torno esse solo, se eu não tenho atenção para me tornar esse solo onde a palavra que é semeada possa frutificar, eu vou fazer o quê? Eu vou ver naufragar a minha vida. Eu vou ver muitas vezes a semente sendo semeada, mas a frutificação não vai acontecer. Guarda bem, veja bem, o coração, o nosso coração, o meu coração e o seu coração é o ponto de conexão com o jardineiro. Quem é o jardineiro? Falei disso ontem. Jesus é o jardineiro. Em uma das passagens no Evangelho, quando fala da ressurreição, né, quando fala que Marta e Maria vão ali ao sepulcro, uma delas relata, né, em um dos evangelhos se relata que elas viram um homem como jardineiro. Só que quem era o jardineiro? Era Jesus ressurreto. Jesus ressurreto, ele tinha a aparência do jardineiro, porque ele veio restaurar aquilo que foi destruído lá no primeiro jardim. Ele veio restaurar aquilo que foi destruído no primeiro jardim. Então ele veio como o jardineiro. Na ressurreição ele foi visto como o jardineiro. Então o meu coração e o seu coração nos conecta com o jardineiro, que é Jesus. Aí a pergunta que fica aqui nesse início, como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração está realmente alinhado? O seu coração está limpo? Se o seu coração é um jardim, qual é o estado desse jardim? Como se encontra o jardim chamado seu coração? Daqui a pouco nós vamos trazer mais um pouco de entendimento para que você possa realmente, parar e averiguar como está o meu coração. O seu coração é o jardim, onde as sementes da palavra são semeadas e, consequentemente, elas vão determinar se o fruto vai acontecer ou não, se a frutificação vai acontecer ou não. Agora, guarda isso, veja bem, o fruto não é algo que se produz sozinho. Nenhum fruto se produz sozinho. Todo fruto é necessário, uma associação. A semente, ela pode ser a semente mais frutífera, mas se ela não é semeada, se ela não morre, para ela ser semeada ela precisa de quê? De terra, e de uma boa terra, não qualquer terra. Então, o fruto ele não se desenvolve sozinho. É necessário que uma combinatividade de quê? De terra, de água, né? A terra é o solo, de água que vai vir, né, para regar, mas também o sol. Então, não há um desenvolvimento sozinho. Então, de repente, você está aí batendo no peito e pensando que sozinho você vai além, que sozinho você vai adiante, que em 2023 você vai frutificar independente do que aconteça. Não, é necessário encontrar, né, um ambiente, né, que é a terra, e encontrar a água que possa germinar, né? A água é o Espírito Santo que vem para germinar, né, que vem para regar a semente. A terra vai receber a semente, mas o Espírito Santo é a água que vai vir trazer a vida, né? Na terra a semente morre, mas na água que é liberada pelo Espírito Santo, essa semente vai começar a receber o que? A ativação para que ela possa viver e frutificar e cumprir o seu propósito. Agora veja bem, o papel da semente é que ela permaneça. Toda semente precisa permanecer. Existe um lugar que a semente precisa permanecer para que ela possa chegar no seu devido tempo, no devido lugar de quê? De frutificação. A semente ela pode ser a semente mais frutífera, mas se ela não cumprir, para a semente cumprir o seu propósito de frutificação, ela precisa morrer. Ela precisa da combinatividade, ela precisa se associar
a uma terra, ela precisa receber água, ela precisa receber sol. Sozinho ela não vale nada. Uma semente dentro de um vidro não vale nada. É interessante quando você assiste aquele filme Mad Max, né? Eu gosto muito da série, principalmente desse último, né? Mad Max. Ele está vagando no deserto, e ele encontra, em um dado momento do filme, eles encontram um grupo de mulheres, e aquele grupo de mulheres tinha uma senhora que ela tinha uma bolsa cheia de vidros com sementes. E tudo que ela queria é que ela pudesse encontrar uma terra boa, onde ela pudesse plantar aquelas sementes e também tivesse água para poder regar aquelas sementes. Para quê? Para que houvesse esperança novamente, para que houvesse o quê? A possibilidade, né, de que uma nova frutificação pudesse ocorrer. Ela tinha várias espécies de semente que ela tinha resgatado do Apocalipse, não sei o que aconteceu, mas que ela precisava de um terreno que ela pudesse semear onde ela pudesse semear aquelas sementes e, consequentemente, ela pudesse ver a frutificação. Agora veja bem, o papel da semente é permanecer no lugar certo. Agora veja bem, apenas os frutos permanentes, ou seja, os frutos abundantes, é o que? É o resultado de se tornar maior por dentro do que por fora. Uma pessoa que carrega frutos permanentes, uma pessoa que é frutífera, toda vez que você olha para ela, você fala, pô, essa pessoa ela vive carregada. É igual você chegar em um pomar, você chega em um pomar e sempre naquela árvore tem frutos. É lindo, é maravilhoso. Mas por quê? Porque ela se tornou maior por dentro do que ela é por fora. Quando você encontra uma pessoa que em todo tempo ela é frutífera, é porque ela é maior por dentro do que ela é por fora. Vai lá em Salmos 1, vamos aqui, Salmos 1, Salmos 1. Olha o que a palavra fala em Salmos 1, é muito interessante. Essa passagem me veio aqui, olha para você ver. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, mas não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, esse que é o verso. Ele é como a árvore plantada, uma árvore plantada à margem de águas correntes. Há necessidade de que uma boa terra, onde não apenas haja terra, mas haja água. O homem, né? O homem que é abençoado com felicidade, que o Salmo fala, é o que? Ele é um homem que é plantado, ele é como a árvore plantada, à margem de águas correntes. Ele dá fruto no tempo apropriado. Existe um tempo de dar fruto. Só que o que? O fruto, ele não pode acontecer em qualquer lugar. Existe uma estação de frutos. Existe uma estação para que a frutificação ela possa acontecer. Quando a pessoa se alimenta da palavra de Deus, ela acaba tendo uma raiz forte e, consequentemente, bons frutos. Isso mesmo, Sandro. O tipo de alimento que eu como determina o tipo de fruto que eu produzo. Onde eu estou plantado, onde eu estou firmado, onde eu estou enraizado, determina a qualidade de vida que eu estou tendo. O ambiente, a terra onde eu estou, o ambiente onde eu estou, o que tem no jardim que eu estou. Isso fala muito do tipo de fruto que eu vou produzir. Pessoas querem frutificar, só que veja bem, como eu disse aqui, quem tem fruto abundante tem um lugar que ele está permanecendo. E a pessoa que é muito frutífera, uma árvore que é muito frutífera aqui fora, você pode ver que ela tem algo interno que é muito maior. Então, como eu falei ontem, se preocupe mais com as raízes do que com os frutos, querido. Se preocupe mais com a parte interior, porque nós vivemos em um mundo de muita aparência, de muito faz de conta, de muita imaginação. Daqui a pouquinho você vai entender isso melhor, mas há muita maquiagem, traquinagem, há muita aparência e pouca verdade. E isso não é o propósito. Que tristeza você ver algo. A palavra fala que Jesus ele passa com seus discípulos e ele olha uma figueira. Ele chega até essa figueira e ele estende a mão para pegar um fruto,
porém ela estava verde, né? O fato dela estar verde significa que ela era viçosa, né? Que ela passava uma aparência, porém Jesus vai com fome, ele procura na figueira um fruto, e ele não acha nem um fruto. Ele libera uma palavra, ele libera uma sentença. No outro dia, quando eles passam, Pedro olha e vê aquela figueira estava seca. Ele falou, uau, ela secou de verdade. Jesus libera uma palavra sobre aquela figueira e ela secou de verdade, porque ela só tinha aparência. Pessoas que somente têm vivido de aparência e não têm frutos, elas estão, sabe, no caminho de receber a mesma sentença que essa figueira. Isso deveria, sabe, querido, colocar o nosso coração em um estado de temor, de não viver a aparência daquilo que aparentemente é, mas realmente ser. Não é tempo mais de parecer, mas de ser. O Evangelho, ele não trata conosco em parecer, mas em ser. Jesus, ele não fez o que fez por mim e por você para parecermos filhos de Deus, mas para sermos filhos de Deus. Aí, vamos seguir aqui. Veja bem, todo homem, guarda isso, todo homem, toda mulher de Deus é formada no secreto. Todo homem que é muito usado por Deus, que é usado por Deus, toda mulher que é usada por Deus, ele não é feito em público. Você conhece ele em público, mas ele é feito no secreto. Raízes. Ele tem raízes, ele foi enraizado, ele foi desenvolvido no lugar secreto. Por isso eu falo a vida secreta dos frutíferos. Toda pessoa frutífera tem uma vida secreta. Toda pessoa que tem uma vida onde ela gera muito fruto, ela dá muitos frutos, ela tem uma vida secreta muito maior do que uma vida pública. A vida secreta dela é muito maior do que uma vida pública. E nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas vivem muito do público e pouco do secreto. Então é um chamado de Deus, vamos voltar a um secreto, porque a vida de uma pessoa, de um filho de Deus, ela é desenvolvida no secreto. Homens de Deus que trazem impacto, né? Na primeira live nós falamos disso. Todo homem, toda mulher tem no seu íntimo, mesmo que você fale que não, mas lá dentro você quer deixar um impacto nesse mundo. Você quer fazer algo que vai deixar impacto nesse mundo. Tem uma receita para isso? Tem. Desenvolva raízes profundas. Antes de querer causar um impacto aqui fora, seja impactado aqui dentro. Né? Viva o Evangelho de tal forma que a sua vida seja impactada no seu interior. Aí, olha para você ver. A vida e as convicções. A vida e as convicções de um homem e de uma mulher que são formados no secreto, veja bem, elas nascem de quê? De uma comunhão íntima, com o Senhor. Eles têm convicções inabaláveis. E nós vivemos em uma época, querido, que você precisa ter as suas convicções. Né? Pastor André tem ministrado uma série, né, acabou agora, mas ele tem ministrado uma série mostrando que o orgulho é algo demoníaco, não é algo que Deus aprova. Ele tem ministrado a palavra de Deus, você pega todas as ministrações, ele tem ministrado a palavra de Deus pura. Aí o que acontece? Você vê cristãos, você vê pessoas que eu e você chamamos de irmãos se levantando e falando, não, você tem sido muito severo, você tem sido muito duro, quando na verdade ele não tem exposto a opinião dele, ele tem falado a palavra de Deus, e a palavra de Deus que tem sido liberada através da boca dele tem causado indignação em pessoas que nós chamamos de irmãos. Se ele não tem convicções, raízes, se ele não desenvolve essa convicção através de uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor, nada disso, querido. Tudo que o inferno tem jogado contra a vida dele ao longo desse mês abalaria a vida dele, abalaria a fé dele, destruiria a vida dele. Mas por que ele continua firme? Porque ele tem convicções, ele tem raízes, ele está enraizado. Agora veja bem, se você não tem convicções, o que você recebe? Você recebe sugestões. Muitas pessoas são levadas pelos ventos, porque cada hora é um vento que sopra. Pessoas que são levadas pelo vento não têm convicções. Se não tem convicções, o problema está nas raízes. Ela não tem uma vida secreta e ainda quer ter frutos.
É impossível, querido, ter fruto sem ter raízes. Desenvolva suas raízes. Agora veja bem, todo homem que teve um impacto duradouro na sua geração, ele tinha um sistema de raízes profundas. Não eram raízes superficiais. Ele podia até ser agitado pelo vento, mas ele não era arrancado pelo vento. De repente você fala assim, mestre, eu tenho vivido um tempo de crise. Se você tiver raízes, o vento não leva, a crise não te leva. As raízes, onde você se enraizou, vai te segurar, vai te sustentar. Quando você olha para a vida de homens como Moisés, Moisés tinha raízes profundas. Você olha Davi, Davi tinha raízes profundas, trouxe impacto na sua geração. Quando você olha para um José, José tinha raízes profundas, ele trouxe um impacto na sua geração. Agora, veja bem, a diferença entre aquilo que Deus aprova e aquilo que nós, muitas vezes, validamos. 1 Samuel, o texto 1 Samuel 16, 17, é um texto muito forte, e ele é um texto muito atual para nós nos dias de hoje. Meu irmão, você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai no aviãozinho, envia essa live para 2, 3 pessoas que precisam entender isso. A vida secreta dos frutíferos. Existe uma vida secreta para toda pessoa que quer frutificar. E eu declaro que você foi chamado a frutificar. Você pode e vai dar muito mais fruto nesse segundo semestre do que você conseguiu fazer nesse primeiro semestre. Mas para isso você precisa entender que você precisa ser enraizado. Não em qualquer lugar, mas no lugar que pode verdadeiramente liberar sobre a sua vida, sabe? Capacidade, força, graça, unção, sabe? Tudo aquilo que você precisa para ser verdadeiramente alguém que vai causar um impacto duradouro. 1 Samuel 16, 7. É muito interessante porque um profeta foi na casa de Jessé. Profeta Samuel vai na casa de Jessé. O que ele foi fazer na casa de Jessé? Ele foi ungir o próximo rei. Quando ele chega lá, o que acontece? Jessé recebe ele e Jessé tinha alguns filhos. O primeiro filho que aparece é Eliabe. Ele olha para Eliabe e ele fala assim, uau, é esse mesmo o homem que Deus vai ungir. Esse é o próximo rei que Deus... Ele é o primeiro rei que Deus vai levantar. Não, desculpa. Era o segundo rei que ele estava substituindo Davi. 1 Samuel 16, verso 7. Olha o que acontece. Samuel olha, ele já estava com... Eu imagino que ele estava já com chifre de azeite na cabeça de Eliabe. Aí o que acontece? Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Ei, Samuel, não te impressione, não se impressione com a aparência, nem com o tamanho dele. Eu já o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sonda o coração. Querido, isso aqui é válido até hoje. Isso aqui é válido até hoje. Nós vivemos uma época em que as pessoas continuam ainda sendo levadas pela aparência. Um profeta em missão, sobre missão, foi levado pela aparência. Ele perdeu o Wi-Fi dele ali, por um momento Deus vem e dá um tapa, falou assim, liga a Wi-Fi, você está numa missão, você não pode chegar nessa missão e desconectar de mim, Samuel, porque senão você faz besteira. Aí o que acontece? Ele volta, e quando ele volta, Deus falou assim, ei, eu não olho para a aparência, eu não olho para o tamanho, eu olho para o coração, e eu já o rejeitei. O homem olha para a aparência, olha para o tamanho, mas eu olho para o coração. O Senhor não vê como o homem vê, querido. Ele continua do mesmo jeito. Pessoas que qualquer um pode olhar e falar assim, uau, como ele é grande, como ele tem tantos seguidores, como ele tem uma aparência. Olha o tamanho dele. Deus está com ele, Deus é com ele. Porém, imagina Deus falando a mesma coisa que ele falou para Samuel. Mestre, então você quer dizer que todas as pessoas que têm uma boa aparência e que são grandes em número, em proporção, Deus tem rejeitado? Não, não estou falando isso. Deus vê o coração, querido. Deus vê o coração. O problema é que nós nos deixamos levar por aquilo que é aparente.
Nós nos deixamos levar por aquilo que é aparente. O homem é levado por aquilo que é aparente. Nós não podemos continuar dessa forma, né? É muito interessante porque estamos entrando em um novo ciclo profético, no mês de Tamuz, de Ruben, da tribo de Ruben. E uma coisa que fala muito forte nesse próximo mês, nós vamos falar muito disso na próxima semana. Então, na próxima semana, de segunda a sexta, não perca, nós vamos falar sobre o mês profético de Tamuz, da tribo de Ruben. E o que acontece? Uma das primeiras coisas que fala a respeito desse mês, cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Cuide daquilo que você está vendo, da forma que você vê, você julga. Então, cuide dos seus olhos. Mas isso é para a próxima semana. Então, na próxima semana não perca, porque é a revelação profética do mês. Se você quer entender como o diabo vai agir no mês de julho, você precisa entender a revelação. Quando você tem a revelação, você sabe como se armar e sabe como antecipar todo e qualquer ataque que ele vai trazer sobre a sua vida. Agora vamos continuar aqui. Veja bem, Deus primeiro, ele precisa fazer o crescer na sua vida interior. É crescer primeiro para dentro, querido. Mestre, isso é atrofiar? Não, querido. É desenvolver um sistema, né, de convicções tão firme que você não será abalado quando vier as más notícias. É desenvolver uma intimidade, é desenvolver raízes nele de uma forma que nada que pessoas fizerem aqui fora vai te abalar. Nada daquilo que acontecer, que te disserem, vai te mover. Só que isso é o quê? Deus, ele quer nos fazer crescer primeiro para dentro, para depois as coisas acontecerem aqui fora. Só que há um desespero em muitas pessoas em ser grande aqui fora, pelo menos em parecer grandes aqui fora, quando na verdade não tem nada desenvolvido, não há uma estrutura dentro delas. É assim ou não é? Você que está me assistindo aí, fala nos comentários só para a gente saber que está na mesma linha. Manda aí seu comentário, a sua reação. É assim ou não é? Mas eu creio, querido, e é isso que eu compartilho com você aqui nessa noite. Eu creio, Deus quer nos fazer crescer primeiro para dentro, internamente, para depois acontecer o que tem que acontecer aqui fora. Não é o inverso. Primeiro, Deus vai te construir aqui fora, enquanto você não tem nada aí dentro. Tudo o que acontece no público é resultado do secreto. Tudo. A vida pública de um homem e de uma mulher de Deus é resultado daquilo que ele é no secreto. Se ele não tem uma vida secreta, se ele não tem desenvolvido uma comunhão, uma intimidade no secreto, a vida pública dele não tem como ser uma vida de verdade. Muitos querem falsificar algo aqui fora quando não tem ainda algo bem resolvido dentro deles. Agora veja bem, você está enraizado no Senhor ou você está somente vivendo uma experiência? Mestre, eu estou tentando viver uma experiência. Ótimo, não pare de viver a sua experiência, mas que a sua experiência te leve a desenvolver raízes. A sua experiência precisa te levar a desenvolver raízes nele. Porque se você ficar apenas nas experiências, quando você terminar essa experiência, você vai buscar uma outra experiência e pode buscar uma outra experiência num lugar que vai te levar para algo muito ruim. A sua experiência com o Senhor tem que te levar a desenvolver, sabe, raízes. Busque desenvolver raízes, seja enraizado. Agora veja bem, os frutos sem raízes profundas dura pouco. Toda árvore que vai tentar desenvolver os frutos sem antes desenvolver as raízes, vai ver que os frutos vão durar muito pouco. Volta na live de ontem e assiste lá que você vai entender. Eu falei do maracujá, da decepção do maracujá que eu tenho. Maracujá doce. Quando eu pego ele, quando eu abro, ele está oco e as sementes lá dentro não se desenvolvem. Você não consegue comer, se deliciar com aquele fruto. Para a gente encerrar, Lucas 8, verso 13. Lucas 8, no verso 13. Isso aqui é muito sério. Lucas 8, no verso 13, sabe o que fala? Fala a parábola do semeador. Lucas 8, no verso 13. Parábola do semeador. Cara, isso aqui é muito real. É muito real. Você de repente já ouviu 300 vezes a parábola do semeador.
Mas hoje você vai ter um entendimento diferente a respeito disso. Lucas 8, no verso 13. A partir do verso 4, Jesus começa a falar sobre a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Depois você lê tudo. Eu só quero pegar esses 2 versos aqui, que é onde eles estão alinhados com aquilo que nós estamos falando. 8, no verso 13, fala assim: as que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Lembra que eu falei no início? A palavra que nós liberamos, a palavra que eu falo, a palavra que você fala, a palavra que você ouve, a palavra que você libera também sobre a vida de pessoas, essas palavras são sementes. Então veja bem, o semeador saiu a semear, ele saiu a falar, ele saiu a liberar as sementes, ele estava liberando a palavra. As que caíram sobre a rocha simbolizam os que recebem a palavra. Como que eles recebem a palavra? Com alegria. Assim que a ouvem. De repente você está aqui nessa noite me ouvindo, ou está vendo a gravação em algum momento. Você está ouvindo isso tudo e dentro de você há uma alegria enquanto você ouve. Mas será que você é esse tipo de solo aqui? Veja bem. Simboliza os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem. Contudo, não possuem raiz. Eles têm muita alegria quando eles ouvem a palavra, contudo, não têm raiz. Eles creem por um período. Eles creem por um período. Mas desistem na provação. Quando vem a dificuldade, eles desistem. A raiz é arrancada. Nunca desenvolve a raiz. Tem pessoas que ouvem a mesma coisa, a mesma pregação, a mesma palavra. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aquela palavra nunca frutifica na vida dela. Por quê? O verso 13, no início, começa a falar assim: as que caíram na rocha. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que ela ouve, ela ouve até com alegria. Ouve com alegria. Assim que ouve. Contudo, não possui raiz. Querido, você é a pessoa que ouve, até fica feliz, mas a palavra nunca desenvolve uma raiz na sua vida? Você nunca é enraizado? Quando vem a aprovação, a dificuldade, você é arrancado? Verso 14, veja bem. As que caíram entre os espinhos significa aqueles que ouvem. Todavia, ao seguirem pelo caminho, são sufocados. Você está aqui ouvindo. Você está me ouvindo aqui ao vivo e tem aqueles que vão ouvir a gravação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, a seguirem pelo caminho. O que vai acontecer quando essa live acabar? Você vai seguir pelo caminho. Você vai seguir a sua vida aí. Você não vai parar de viver. Só que veja bem. Ao seguirem pelo caminho, são sufocados. São sufocados. A palavra é sufocada. A semente que está sendo liberada é sufocada. Pelas muitas ansiedades. Pelas riquezas. E pelos prazeres dessa vida. E não conseguem amadurecer. A palavra que você tem escutado, seja aqui comigo ou em outros lugares, é uma semente. Ela tem frutificado na sua vida, ou você só tem vivido essa alegria momentânea, do verso 13? As que caíram sobre as rochas simbolizam os que ouvem a palavra com alegria. Eu até escuto com alegria, porém assim que ouvem. Contudo, não possuem raiz, não desenvolve sistema de raiz, não é enraizado. Se não é enraizado, querido, nunca frutifica. Por que a palavra nunca se cumpre na minha vida? Porque ela não enraiza. Ela precisa desenvolver um sistema de raízes. Qual a palavra que caiu na sua vida e desenvolveu raízes? Essa palavra vai frutificar na sua vida. Ou então, no verso 14, as que caíram entre os espinhos, significam aqueles que ouvem, todavia quando seguem o caminho. Quando terminar essa live, fechar essa live, você vai seguir seu caminho, eu vou seguir o meu. Mas essa palavra que você está recebendo, ela vai frutificar na sua vida, sim ou não? Porque, veja bem, se não há frutos, se você ouve a palavra e não há frutos, sabe o que isso mostra? Sabe o que isso mostra? Isso mostra que o seu coração está cheio de pedras e espinhos. Pedras e espinhos.
Toda vez que você é exposto à palavra de Deus e essa palavra não frutifica na sua vida, ligue o alerta. Ligue o alerta. Ligue a atenção. Por quê? Isso mostra que no coração existem pedras e espinhos, sufocando a palavra. Existem... O que são os espinhos? As muitas ansiedades. Como que está o seu nível de ansiedade hoje? Como está a sua ansiedade? Você está ansioso? Ansiosa? Como está o seu nível de ansiedade hoje? Porque, querido, se tem ansiedade, tem pedras e espinhos. Os espinhos estão aí. As suas preocupações pelas riquezas têm matado a palavra que você tem recebido. E por último, os prazeres da vida. Os prazeres da vida estão matando a palavra. E aqui eu quero encerrar, querido. Eu quero encerrar, mas eu quero te chamar realmente, sabe? Que quando a gente terminar aqui, né, que você possa seguir pelo seu caminho, mas tire um tempo para fazer uma reflexão, para orar e buscar do Senhor. Pai, por que a palavra que o Senhor tem liberado sobre mim não tem frutificado? Por que eu não tenho conseguido ver os frutos da palavra que eu tenho recebido? Sonda o meu coração, né? Salmo 139, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim pedras e espinhos. Jesus, o Senhor é o jardineiro, limpa o jardim do meu coração, para que a palavra possa encontrar um terreno que possa desenvolver. Mestre, como que a palavra vai desenvolver em mim? Aí é no verso 15, olha aqui que legal. Olha o que fala. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, com bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e a entesoram. Querido, o que é entesourar? Eu estou recebendo a palavra, eu estou entesourando, eu estou guardando essa palavra. Eu estou cultivando essa palavra. E com perseverança. Ei, é com perseverança que você vai ver essa palavra frutificar. Onde não tem a perseverança na palavra que você recebe, você não vê o fruto dela. Você não vê essa palavra se cumprir. Agora, quando você recebe a palavra e entesoura, cultiva, fala, eu vou guardar essa palavra. O que é guardar? É você parar de tempo em tempo e olhar para ela. Uma pessoa, quando ela faz uma semeadura, ela vai ali e ela fica observando aquilo desenvolvendo. Quando você fez essa experiência lá atrás, lá no pré-primário, né, a professora falou assim um dia com você, traz uma semente, traz um grão de feijão, né, um potinho e o algodão. Aí o que acontece? Aí você fez uma experiência, ela fez uma experiência com você, colocou a semente no potinho com algodão e jogou um pouco de água. O que aconteceu ali? Você viu aquilo começar a desenvolver e crescer até que chegou o momento onde falou assim, tira isso daqui e coloca numa terra. Era necessário um espaço maior para que aquilo continuasse desenvolvendo. É isso. Você sempre ficava observando ali para saber como que aquilo estava desenvolvendo. Até que chegou o quê? O tempo onde aquilo precisou ser transplantado para um lugar maior, para que pudesse desenvolver melhor. A palavra que você recebe e que você entesoura é isso. Você vai ver essa palavra se cumprir na sua vida. Se você entesourar e perseverar, ela vai se cumprir na sua vida e vai acontecer o quê? O shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Querido Deus, abençoe sua vida. Amanhã estamos aqui novamente às 18h30. Essa live te abençoou, essa palavra te abençoou. Eu quero te desafiar a fazer uma semeadura, a pegar e enviar para 3 pessoas. Envie para 3 pessoas essa live, para que elas possam ouvir e receber também. E saber quem elas são. Deus te abençoe. Amanhã às 18h30 estamos aqui. Shalom, shalom.